A sabedoria que vem de Deus reflete no nosso comportamento. Este é o estudo de número 671 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre o reflexo da sabedoria de Deus no nosso comportamento logo após a nossa vinheta. O Senhor, Ele quer que nós busquemos com perseverança a sabedoria que vem do alto. Vamos ao nosso tema, reflexos da sabedoria do alto. O nosso texto base está em Tiago, capítulo 3, verso 17, que diz: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, ele começou o capítulo 3 falando sobre a responsabilidade que tem aquelas pessoas que ensinam. Pois muitas pessoas naquela época estavam querendo ensinar, mas poucos eram qualificados para isso. Tiago, capítulo 3, verso 1, que diz: caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha a responsabilidade que tem as pessoas que ensinam a palavra de Deus, as pessoas que pregam. E Tiago está trazendo justamente a responsabilidade para eles. Por quê? Porque a cobrança daqueles que ensinam a palavra de Deus será maior, um julgamento muito mais rigoroso. Jesus fala em Lucas capítulo 12, verso 48, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. E nós podemos perceber que as pessoas que ensinam, as pessoas que estão envolvidas na área do ensino da palavra de Deus, elas têm que viver aquilo que elas ensinam. Ainda Paulo em Romanos capítulo 12, verso 7, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O nosso Senhor Jesus, Ele é mestre por excelência e Ele é o nosso modelo. E tudo aquilo que nós vamos fazer para o reino de Deus tem que ser feito o melhor que nós conseguimos fazer. E o ensino, ele não pode ser visto como cargo de honra. Era motivo das pessoas quererem estar ensinando, mas tem que ser visto a responsabilidade daquele que ensina em estar cumprindo diante de Deus, em estar andando e agindo com prudência e cautela diante de todos, porque vai prestar conta do que está ensinando, da coerência do ensino, daquilo que está vivendo. Não é simplesmente não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. Não é assim. A pessoa que ensina, ela tem que ter responsabilidade e se espera muito mais dela do que dos outros. Então a cobrança em relação a ela será muito maior. 1 Pedro capítulo 5, verso 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Nós precisamos sempre estar atentos que as pessoas, elas nos olham, elas nos analisam, elas verificam se existe coerência com o que nós falamos e o que nós fazemos. E nós devemos estar sempre andando com prudência, porque o Senhor
vai requerer de cada um de nós. Tiago, no versículo 13 deste capítulo, através de uma pergunta, ele mostra que o verdadeiro entendimento quanto às coisas do Senhor, quanto ao Senhor, tem reflexo no nosso comportamento. Tiago, capítulo 3, verso 13, que diz: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Olha a pergunta, mas ele mesmo fala que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. É uma pergunta interessante. Quantas pessoas gostam de mostrar que tem conhecimento e quando você vai olhar como é o viver desta pessoa, é decepcionante. Mas quem tem verdadeiro entendimento tem que refletir no comportamento a glória do Senhor. O verdadeiro sábio, como Tiago fala, é aquele que tem verdadeiro entendimento, mas que tem uma conduta prudente, uma conduta coerente, porque o verdadeiro conhecimento sobre o Senhor reflete na vida daquele que serve a Deus, não uma mera religiosidade. Nós vamos conhecer alguns personagens bíblicos que agiram com sabedoria e foram considerados sábios devido às suas condutas. Vamos nos lembrar de Daniel e dos amigos dele. Eles foram levados para o cativeiro da Babilônia e lá no cativeiro da Babilônia Daniel decidiu e os amigos dele fizeram a mesma coisa, que eles iriam continuar sendo fiéis ao Senhor e o Senhor deu a eles sabedoria. Daniel capítulo 1, verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Olha para você ver, eram 4 jovens que foram levados para o cativeiro da Babilônia, mas Deus fez a diferença na vida de Daniel. Outro personagem que chama a minha atenção foi José. José, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravo lá no Egito, mas na casa daquele homem que o comprou, ele teve um procedimento digno de um servo de Deus, mas mesmo ele não cedendo à tentação da mulher de Potifar, ele foi levado à prisão. Potifar, ele não entendeu o que José fez, mas o Senhor viu o que José fez. José, acusado de abusar da esposa de Potifar, mesmo lá na prisão injustamente, ele honrou aquele homem que tinha confiado a ele os prisioneiros. Ele teve uma conduta de humildade e uma conduta de mansidão. José, ele tinha muito motivo para ser amargurado, para ser revoltado, para ser infeliz, mas ele não agiu assim. E o que o Senhor fez? O Senhor abençoou a ele e ele foi reconhecido como sábio por Faraó. Gênesis capítulo 41, verso 39, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. É o Senhor que honra os servos dele. Muitas pessoas estão procurando receber elogio, receber honra de homens, mas aquele que tem verdadeiro conhecimento de quem é o Senhor, sabe que o Senhor faz justiça, sabe que o Senhor honra aqueles que o amam, aqueles que o honram e aqueles que andam segundo a palavra dele. José, ele foi honrado e ele conduziu o Egito numa época de muito sofrimento, numa época de fome, de miséria, e ele, José, foi usado por Deus e tornou o Egito uma potência mundial na época. Vamos nos lembrar de outra pessoa, Paulo. Quando a gente fala de Paulo, nós podemos ver as atitudes de Paulo, mas algo que me chamou a atenção de um exemplo maravilhoso de Paulo foi quando ele estava com Barnabé lá na cidade de Listra. E Paulo, olhando para um homem
roxo, ele viu naquele homem que aquele homem tinha fé, e Paulo, ele ordena aquele homem para ele se levantar. Ele se levantou, saltou e andou. Sabe o que aconteceu? As pessoas, vendo aquilo, se maravilharam e acharam que foi Paulo e que foi Barnabé que fizeram aquele milagre. Atos capítulo 14, verso 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Imagina Paulo ouvindo o que eles estavam falando dele. Paulo e Barnabé não aceitaram. Paulo entendeu e Paulo viveu a glória de qualquer milagre, a glória do que acontecia através deles. Era de Deus e não era dele. Atos capítulo 14, verso 14 e verso 15, que diz: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Quando nós paramos para entender Tiago falando sobre a responsabilidade daqueles que ensinam, eles ensinam não é para que ele apareça, mas é para que ele diminua e Cristo apareça e Cristo seja glorificado. E infelizmente, quantas pessoas não vivem assim? Pessoas que têm condutas honestas, elas honram ao Senhor, porque elas vivem aquilo que elas ensinam. Por isso que é o verdadeiro conhecimento. Elas vivem aquilo que elas pregam, aquilo que elas sabem, e elas praticam o que elas aprenderam. Elas ensinam e elas vivem sempre com mansidão e com humildade. Elas não ficam se vangloriando do conhecimento que elas têm. Elas dão glória ao nome do Senhor. E Tiago está mostrando justamente isso, para que quem quer ensinar tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro tem que refletir na conduta da pessoa, num viver reto diante de Deus e diante dos homens. 1 Pedro capítulo 2, verso 12, Pedro fala: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Seria então a identificação, a definição dessa sabedoria como a aplicação do conhecimento, uma habilidade para agirmos de maneira correta, independente das circunstâncias, mas honrando sempre ao Senhor e não querendo honra para si. Romanos capítulo 12, verso 13, Paulo fala: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um de dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando: olha, aquela pessoa que está falando da palavra de Deus parece um pavão. Aí nós olhamos assim: Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós não façamos aquilo que te desagrada. Ao invés do teu nome ser engrandecido, é a pessoa que está recebendo glória. Que o Senhor nos ajude
Aí você pode falar para mim assim, mas eu não sou da área do ensino. É aí que vem a profundidade da palavra de Deus. As pessoas, elas olham para nós somos cartas lidas pelo povo, e o que elas leem em nós é o nosso comportamento, são as nossas atitudes em todos os momentos. E Tiago, ele está mostrando que a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela tem 8 características e são todas elas norteadas tanto pela mansidão como pela humildade, mas sempre refletindo no relacionamento do homem com o outro homem. Tiago capítulo 3, verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Olha que interessante, ela é uma sabedoria sem maldade, sem ódio, sem mágoa, sem religiosidade, sem mistura. E vem depois pacífica, porque ela valoriza a paz, ela não quer ser exaltada, ela não quer briga, ela quer a paz. E ainda fala, ela é moderada, ela é sem exagero, ela é equilibrada. Quando pessoas que gostam de falar difícil, ao invés de nós entendermos aquilo que ela está falando, a gente fica olhando para a cara delas. Aí fica complicado. E a sabedoria que vem do alto é para que as pessoas vejam em nós o reflexo de Cristo e glorifiquem ao Todo-Poderoso. E ainda fala assim, moderada e tratável, como nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que vem do alto, porque é como eu trato o meu irmão, como eu trato a pessoa, independente dela servir a Deus ou não, porque é o Senhor que está sendo refletido nas minhas atitudes. Ainda quando fala em moderada, fala que é sem exageros, é uma pessoa equilibrada, com comportamento equilibrado e tratável, uma pessoa amável, olha que legal, uma pessoa amorosa, mas também Tiago fala cheia de misericórdia, sabe, ao invés de olhar para alguém e você confrontar no sentido que eu quero mostrar o que você está fazendo errado, é você olhar para aquela pessoa com o olhar de Jesus, com o olhar de misericórdia. Aí você consegue tratar aquela pessoa, mas com a sabedoria de Deus e não com a sabedoria do mundo. Ainda fala que a sabedoria que vem do alto, ela é de bons frutos. Nós que servimos ao Senhor, nós temos que produzir bons frutos, inclusive as qualidades do fruto do Espírito. E quando ainda Tiago fala sem parcialidade, quantas pessoas gostam de fazer acepção entre uma pessoa e outra pessoa? Ah, essa eu vou tratar assim, aquela eu vou tratar diferente. Não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. E a sabedoria que vem do alto é sem hipocrisia. Como que é sem hipocrisia? Ela é verdadeira, ela não é mascarada, ela é honesta. E se nós observarmos as qualidades da sabedoria que vem do alto, e se nós pegarmos e compararmos ela com as qualidades do fruto do Espírito Santo, nós vamos entender o porquê que eu preciso buscar a sabedoria que vem do alto, o porquê eu preciso refletir através de mim as qualidades do fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Gálatas capítulo 5, verso 22, Paulo fala, entretanto, o fruto do Espírito é amor. Dá para você comparar com as qualidades da sabedoria que vem do alto, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Podemos
Fazendo esse paralelo, domínio próprio ou temperança é uma pessoa temperada, moderada, equilibrada. A mansidão é aquela pessoa que age com calma, com misericórdia, é aquela pessoa que age com compaixão. A paz é aquela pessoa pacífica, ela age valorizando a paz. Vou dar mais um exemplo, que é a bondade, que é aquela pessoa tratável, aquela pessoa amável. E eu vou concluir, quando Tiago ele faz a comparação entre a sabedoria humana, sabedoria secular, e ele traz a sabedoria que vem do alto, é quando nós precisamos olhar e nós precisamos entender que no nosso relacionamento com Deus, mas principalmente no nosso relacionamento com as pessoas, nós precisamos aprender a lidar com elas. Nós precisamos, independente da pessoa merecer ou não, mostrar para elas, através das nossas atitudes, quem é que verdadeiramente habita dentro de nós. E quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. Então, o nosso procedimento tem que refletir a imagem de Cristo em nós. E o nome do Senhor é que tem que ser glorificado, e não daquele que ensina, ou daquele que ministra, ou daquele que prega. E se você parar um pouquinho, você vai entender que a pessoa, cada um de nós precisamos, nós necessitamos, nós carecemos da sabedoria que vem do alto, porque é esta sabedoria que vem de Deus, que demonstra o verdadeiro conhecimento sobre o Senhor nas nossas ações cotidianas. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, onde você é muito, mas é muito bem-vindo. Fica com Deus e Deus te abençoe.